Olá, tudo bem? Para começarmos, gostaria de lançar uma pergunta para você. O que está acontecendo com o nosso mundo? Na verdade, nós observamos em noticiários de TV, observamos na internet quantos acontecimentos, muitas vezes terríveis, situações deploráveis, lamentáveis. E então, nos perguntamos, em que se assenta isso? Qual o problema da humanidade? Então, quando pensamos em humanidade, já lembro aqui de um pensamento atribuído ao pensador Immanuel Kant, em que ele disse que o problema da educação está assentado no grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. E afinal, o que é a humanidade? Quando pensamos nesses acontecimentos que dissemos, podemos até pensar que o ser humano ele não mais valoriza o outro como deveria, como a si mesmo. Na verdade, uma atitude humana é uma atitude benigna. E nós, cada vez mais, o que nos parece é que estamos perdendo os nossos valores, as nossas virtudes, os nossos princípios, a nossa fé no ser humano, a fé em Deus. E quando falamos em virtude, nós também queremos dizer que a virtude, quando se trata desse conceito, ela quer nos dizer o quê? Que a virtude é a inclinação para a prática do bem, essa disposição para fazer o bem a si, o bem ao outro. Muitas vezes o ser humano não tem pensado, não tem avaliado as consequências dos seus atos. E este é talvez o grande perigo. Quando nós pensamos em altruísmo, bondade, são palavras que parecem estar esquecidas. E podemos compreender, o ser humano ele é ruim? O ser humano é mau? Ou o ser humano é bom? Os pensadores como Jean-Jacques Rousseau, ele nos diz que o homem ele é bom, mas a humanidade o corrompe. Será que a nossa humanidade está corrompendo o homem? Que mundo é esse que estamos construindo para nós, para os nossos filhos, daqui a pouco para nossos netos? O que nós temos construído para cada um deles? Qual a nossa atitude? A nossa atitude proativa, positiva perante a isso? E ainda assim, por outro lado, temos Thomas Hobbes, outro pensador que diz justamente ao contrário, que o homem nasce mal, que a natureza do homem é má. E será que é realmente assim? Será que o homem nasce mal? Bem, ainda que não tenhamos as respostas definitivas para esses pensamentos, algo é importante que nós cultivemos cada vez mais a virtude, a prática do bem, a prática de compreendermos o outro. Isso se estabelece também na fé em Deus, por exemplo. Lembro-me aqui de uma história do Saulo de Tarso, quando ele, no seu auge, começou a perseguir, a maltratar, a matar, a prender todos aqueles que se intitulavam cristãos. Até que então, ele um dia ficou totalmente cego. E Ananias, enviado por Deus,
foi até Saulo e o curou da sua cegueira. Depois que ele passou por esse momento de tormenta, por essa dor, ele compreendeu e começou a propagar a palavra de Deus, a palavra e as atitudes cristãs. Será que nós também, como seres humanos, para valorizarmos o bem, o que é bom, nós temos que passar por dores, por momentos assim de perdas, de doenças? E infelizmente nós temos observado isso, que muitos de nós são assim. Só valorizam o que é bom, só valorizam aquilo que tem valor realmente depois de passarem por dores, por tristezas, por desilusões. Aí sim eles começam a valorizar o que é bom, aquilo que merece ser valorizado. E Jean-Jacques Rousseau também dizia isso. Ele dizia que o homem, só a partir do momento que o homem ele vivencia a dor, então ele começa a compreender o que é a humanidade, o que é ter gestos de humanidade. E é nesse sentido que temos que nos observar, né, para podermos, com a nossa atitude, com o nosso dia a dia, com a nossa vivência, com a nossa visão, tentar transformar o mundo que está à nossa volta. Vale dizer, uma breve história que nos faz também pensar sobre isso, que havia um pobre camponês escocês e que ele estava trabalhando ali na lida, no campo, buscando ali o pão de cada dia para a sua família, quando ele ouviu, então, o que parecia a voz de um menino gritando, pedindo socorro, e imediatamente ele correu e pensou que poderia ser um pântano ali perto e foi até esse pântano. E quando ele chegou lá, o menino estava já submergindo, estava afundando no pântano e que ele ali imediatamente colocou a sua vida em risco, esse camponês, e salvou aquele menino de ter essa morte desesperada, em que ele iria se afundar num pântano, naquela lama. No dia seguinte, então, o que aconteceu é que chegou uma carruagem muito bonita, parecia muito rica, chegando ali novamente na casa daquele camponês, daquele pobre camponês, e desceu um homem também muito elegante, e esse homem, ele abordou esse camponês e o agradeceu, disse a ele que ele era o pai daquele menino, daquele jovem que ele teria salvado no dia anterior, e por isso eu queria fazer uma oferta, queria fazer um pagamento a ele por aquela ação que ele teria feito. E o homem, o camponês, mais que depressa, falou: não, eu não fiz isso por dinheiro, eu não posso aceitar a sua oferta. Eu fiz isso apenas pelo bem de poder fazer o bem a alguém. E quando aquele nobre, observou essa atitude desse homem, ele então olhou para um lado, olhou para o outro, e quando viu que do casebre dele estava abrindo uma porta e saía de lá uma criança, e ele falou: este é seu filho? Sim, o camponês falou todo orgulhoso: sim, esse é meu filho, sim. Quando então ele falou: então é o seguinte, quero lhe fazer uma outra proposta. Gostaria então de poder levar o seu filho, dar a ele uma educação de boa qualidade, e eu tenho certeza que se ele for igual a você, se ele for igual ao pai, com certeza será um grande homem. E assim foi feito, e aquele menino foi crescendo, foram passando os anos, ele até estudou no Hospital Escola Universidade Santa Maria de Londres, e se tornou um grande médico, até conhecido por muitos de nós. Ele se tornou o Alexander Fleming, aquele que foi o descobridor da penicilina. Olha só. Só que essa história não acaba aqui. O que podemos perceber é que mais tarde, tempos depois, o filho daquele nobre, ele ficou doente, ficou adoentado, e o que salvou realmente
esse rapaz? Foi justamente a penicilina. Uma curiosidade também é que aquele nobre era o Randolph Churchill, e esse rapaz que foi salvo pela penicilina, mais uma vez salvo, né, desse instante, né, é conhecido também o estadista, foi primeiro-ministro, Winston Churchill. Então, o que nós observamos? Cada vez mais temos que avaliar as nossas atitudes, a nossa forma de agir perante o mundo, perante as pessoas, o que está ao nosso redor, porque tudo que nós fazemos, né, independentemente, a gente observa que há uma resposta. O que a gente planta, né, a gente colhe, né, de uma boa terra, podem com certeza ter bons frutos. Então haverá uma boa colheita. E assim, temos que buscar propagar e resgatar cada vez mais essas virtudes, esses valores, essa inclinação para a prática do bem. E vislumbrando, com certeza, né, propagar a bondade, propagar a esperança, a alegria, propagar, com certeza, o amor. O amor a todos, né, a todo o ser humano, buscando enaltecer, buscando tornar ainda mais forte esse sentimento de humanidade para com o outro. E no mais, eu desejo a todos, a você, um excelente dia e que você seja abençoado muito, cada vez mais. E que possamos nos encontrar daqui uns dias, se Deus quiser. Então, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.